Olá pessoal, boa noite. Vamos tentar dar uma continuidade no estudo desse livro que é O Eu e o Inconsciente, e vamos tentar entender o que o Jung fala sobre a pessoa dentro da psique coletiva. Então aquilo que a gente entende como pessoa, Osmira, Ivete, qualquer um de nós, a gente se entende como pessoa, ele vem e fala que essa pessoa é um segmento, é um pedacinho da psique coletiva. Ou seja, o que ele está dizendo é que no fundo existe uma única psique que se manifesta em diferentes pessoas, e cada uma dessas pessoas que a psique se manifesta é considerada por ele deu esse nome de persona. Então, no fundo, é aquilo mesmo que o hinduísmo fala também. No fundo, todos nós somos um ser único. Existe uma única consciência se manifestando de formas em veículos, em pessoas diferentes. Então, isso aqui é conceito do Jung, isso não é um conceito... também é um conceito dos Upanishads, também é um conceito da teosofia e tudo mais, que existe uma única mente que é chamada de mente universal. E o Jung... Legal de ouvir isso aqui, que quem está falando isso aqui é um cientista. Quem está falando isso aqui é um psiquiatra, é um médico, um cara que pesquisou isso aqui e através das pesquisas dele, ele chegou a essa conclusão que já é ensinado há muito e muito tempo atrás, porém sempre foi ensinado por religiões. Então aqui agora entrou o cientista no meio para tentar corroborar a mesma coisa que a gente aprende através de diversas religiões diferentes. Então ele fala que analisando o inconsciente, a primeira coisa que se percebe nele são conteúdos pessoais. E analisando esses conteúdos pessoais, ele deu o nome nessa parte do inconsciente de inconsciente pessoal. Então o inconsciente é um só. Mas tem uma parcela desse inconsciente que foi a tua experiência específica. Você vivenciou isso de fato, como persona, como um ser encarnado. Então é a primeira parte. Aí ele fala aqui, entrando mais profundamente no inconsciente, então ele percebeu um outro inconsciente, que ele dá o nome de inconsciente coletivo. Então, o inconsciente individual é um segmento do inconsciente total. E ele fala que quando a gente se apropria desse inconsciente coletivo, isso amplia a personalidade. Dá até para entender, né? Porque aquilo que é conhecimento, quando a gente realmente incorpora isso aqui, o nosso conhecimento cresce muito. Então ele fala que esta incorporação do coletivo pode levar àquilo que ele chama de inflação. A pessoa fica semelhante a Deus, aprendeu muito mais do que o que ela aprendeu por si própria. Então ele fala que acrescentamos à consciência pessoal qualidades básicas que são impessoais e são da humanidade, são coletivas. A gente anexa isso aqui a nós. Isso desencadeia a inflação e que pode ter uma consequência desagradável na conscientização disso. É aqueles seres que se consideram os salvadores da humanidade, os profetas, os donos da verdade, porque está realmente incorporando mais conhecimento. Então ele fala que a inflação ocorre também sempre que os homens são subjugados por um novo conhecimento. Você adquire um novo conhecimento, você faz uma faculdade, você incorpora um novo conhecimento, isso pode te inflacionar. Agora eu sou o doutor. Então é algo parecido com isso, a gente vai adquirindo conhecimento e isso pode levar a isso aqui. O próprio São Paulo, numa epístola, ele fala que o saber infla. Então realmente o acréscimo que a gente vai tendo de conhecimento, de sabedoria, pode nos inflacionar o ego, sem dúvida. Tá? Vai crescendo tudo isso aí. Então, ele fala que a inflação tem muito a ver o modo como ela se apodera de uma pessoa fraca.
Então, quem tem realmente uma cabeça fraca, se deixa dominar pelo inconsciente, então esse inconsciente se apodera e ele infla nesse sentido que estão falando. Boa noite, tá? E fica como que hipnotizado. A gente vê, né, às vezes, alguém que quer propagar a verdade dele para todo mundo, ele fica inflado, ele fala de todas as formas possíveis, quer obrigar todo mundo a acreditar naquilo que ele está vendo. Então isso que é o problema da inflação. Então ele acredita que descobriu a solução do enigma universal. Eu sei de tudo, sei como o que Deus fez. Então isso aqui fala que isso aqui no fundo é presunção, mera presunção, tá? Ele fala que no livro do Gênesis, cita que comer da árvore do conhecimento é um pecado que conduz à morte. Todo mundo lembra disso aqui, né? Na Gênesis, quando a Eva comeu a maçã, né? Que é a árvore do conhecimento, né? Então, você comer dessa árvore do conhecimento é um pecado que leva à morte, é um acréscimo de consciência, você está roubando alguma coisa coletivo e se apropriando daquilo como se fosse individual teu. Então ele fala que junto com presunção, isso pode se tornar muito perigoso, pode se tornar. Tá? Então o Gênesis ainda representa esse ato da consciência de ter comido o fruto do conhecimento, é uma infração de um determinado tabu. Cometeu um pecado. Isso está no Gênesis também. Como se através do conhecimento, você criminosamente, você cruzou um limiar que era, vamos dizer, um segredo, é um limiar sacrossanto. O Jung vem aqui e fala, creio que o Gênesis está certo. Ou seja, você está se apropriando de alguma coisa que não é teu, individualmente, é coletivo. E por causa disso leva, e essa associação, ele fala que ele crê que o Gênesis está certo. Ele fala que o conhecimento, figurativamente, é isso aqui, você rouba o fogo dos deuses. Os deuses são coletivos, então você está roubando o fogo dos deuses. Então, patrimônio dos poderes inconscientes é subordinado à arbitrariedade da consciência individual. É isso que acontece quando a gente vai se apropriando do inconsciente. Então ele fala que o homem que usurpou um novo conhecimento, ele sofre uma transformação da consciência e perde a sua semelhança com os demais. Porque enquanto todo mundo está sujeito ao inconsciente, mas você é dominado pelo inconsciente totalmente, é parecido com o estágio dos animais. Então todos são iguais, tem diferenciação. Mas quando você usurpa aquele conhecimento do coletivo para o teu individual, então é isso aqui que ele está falando. Você perde a semelhança com os demais, você se sobressai com os demais e isso acaba te afastando dos homens. Nós falamos aqui num outro capítulo, isso acontece nas tribos primitivas através da figura do cacique e da figura do pajé. Eles vão se tornando diferentes da tribo, porque eles estão realmente adquirindo algum conhecimento que era totalmente coletivo, estão se apropriando daquele conhecimento. Então isso aqui acaba, de uma forma ou de outra, afastando a pessoa dos outros. Vamos ver como é que ele fala por que isso aqui. Ele fala que essa separação dos outros gera uma solidão, e essa solidão é a vingança dos deuses. Porque aquela pessoa que realmente se inflacionou, ele não vai mais voltar ao convívio humano, ele é abandonado tanto pelos deuses como ele é abandonado pelos homens. Então esse é o lado de realmente você usurpar o fogo dos deuses. Então o fogo dos deuses é o conhecimento que está no coletivo, ele é de todos, ele não é propriedade individual de ninguém. Então a consciência pessoal, aqui eu começo a falar agora, que a nossa consciência pessoal, aquilo que a gente se entende como pessoa, o Osmiro, a Ivete ou o Mário, ele vem aqui e fala que ele é um segmento arbitrário da psique coletiva, arbitrário.
Então, dentro da psique coletiva, algum pedacinho dele é isso aqui. Ele fala um segmento arbitrário e consiste em alguns fatos psíquicos como sentido como sendo pessoal. Mas é aquilo que a gente está já falando aqui, algumas aulas já. Na realidade, a gente se aposta de um pedacinho do inconsciente coletivo. Esse pedacinho do inconsciente coletivo sou eu gosto desse negócio aqui, fico no meu inconsciente lá. Isso aqui é um segmento da psique coletiva. O que o Jung está falando é que, à medida da evolução do ser humano, que vai incorporando todo o inconsciente, então a gente vai ampliando a nossa consciência, e essa ampliação de consciência, a gente vai aprendendo muito mais do que aquilo que é meramente pessoal. Então esse é o crescimento dentro da psique. Então a gente vai crescendo individualmente. Então é uma soma a nossa psique, né, é uma soma de fatos psíquicos que são coisas pessoais. Tem certas experiências, a gente pode dizer aqui, essa experiência dessa aula que a gente está tendo aqui hoje, ela pode ser considerada como sendo minha individual, mas ela é nossa coletiva. Percebe, então, que realmente a gente vê que essa separação do que é individual e o que é coletivo, ela é meio elástica. Não pertence a ninguém, acaba pertencendo a todos. E a absorção daquilo que entra na tua individual é questão de cada escolha de cada um. Pois não, pode falar, Adriana. Não entendi Essa comparação é que... Não, o que eu não entendi você falou que a gente tem que fazer que esse inconsciente vire consciente, verdade? Então você tem que se apropriar daquilo. Como que depois fala que não se pode apropriar porque aí... Tá. Nós vamos falar sobre isso aqui. Justamente a aula de hoje vai ser só sobre isso. Tá? Que tem dois jeitos de você incorporar o inconsciente. Você incorpora ele ou ele incorpora você. É totalmente diferente. Se você incorpora o inconsciente, então a figura Adriana está, como se diz, sendo inspirada por alguma coisa do inconsciente, mas quem é o chefe é a Adriana, então você não foi incorporado pelo inconsciente. Agora, no caso de uma esquizofrenia... Não, até isso sim, entendi. Então... Você falou semana passada disso também. Do que eu não entendo isso de inflacionar, que você falou agora. Então, o inflacionar é você está ampliando a tua grama de conhecimento, você está puxando do coletivo de uma forma ou de outra, você está ampliando o teu grau de conhecimento e começa a se elevar, eu sou melhor do que os outros porque eu sei mais do que os outros. O problema não está em você absorver esse inconsciente, senão Não. na tua resposta interna a isso, né? E aí, Você se sentir superior. no meu modo de entender, o correto desse tipo de coisa é você, como se diz, ser inspirado por isso, mas ter a certeza que você não é dona dele. Você está fazendo um relacionamento com o inconsciente. Ele não é propriedade tua. Nem, em última instância, nem o inconsciente pessoal não é coisa... A gente vai voltar aqui e falar daqui a pouco. Ele faz parte do coletivo também. E esse inflacionamento é quando você se eleva, considera que isso aqui é tudo teu, só você é o dono disso, você conhece tudo isso, você usurpa esse poder que individualmente não pertence a você. Percebeu a diferença? Você queria colocar alguma coisa disso, Sérgio? Não, é o reforçar do ego. É o ego. Esse tipo de conhecimento que inflaciona, justamente é o fortalecimento do ego. E é esse fortalecimento do ego. Tem algumas pessoas, isso aí, existem, que aprende alguma coisa e passa a ser o dono daquele negócio. O correto, na meu modo de entender, o que nós estamos falando aqui, não é o Osmir que está falando, quem falou isso aí foi o Jung. Então,
não estou apossando disso, nós estamos relacionando com alguma coisa do inconsciente coletivo, que o que o Jung fez hoje está dentro do inconsciente coletivo. A gente pode ver isso nos livros, a gente pode ver de outras formas, ou a gente pode até ser influenciado pelo inconsciente quando a gente fala sobre isso. Mas é o que eu estou dizendo sempre, não é um conceito do Osmir, eu não me apossei desse conhecimento. Nós estamos tentando fazer um bem bolado aqui para ver o que a gente pode aprender com isso. Mas existem aquelas figuras que toma conta desse negócio, se arvora como sendo o maioral que entende de tudo isso e começa a falar. Então esse é o inflacionamento. É a postura, sempre, mas é com certeza, como o Sérgio falou, é o ego. O ego. Daqui a pouco a gente vê esse conceito de ego, que ele vai falar um pouco aqui também, tá? Senhor Osmir, então, de certa forma, todas as religiões nos ensinam assim, que nós devemos ser humildes e entender que tudo pertence a Deus, sim, até a nossa vida, o nosso conhecimento, de certa forma, está dentro desse ensinamento, né? Isso é difícil a gente entender isso, mas de fato é isso. De fato existe uma única consciência. Essa única consciência, que o Jung chama de inconsciente coletivo, se a gente quiser chamar de Deus, nós podemos chamar de Deus. É o Deus do universo manifestado, aquela manifestação de Deus que os hindus chamam de Ishvara, ou chamam de Brahma. Não é o absoluto, é o manifestado. Então existe essa única consciência. Então, quando a gente começa a perceber de que na realidade tu está sendo instrumento dessa única consciência, então você não está se inflacionando. Então esse entendimento não gosta dessa questão de ser instrumento das religiões, não é muito esse termo. Ser instrumento das mãos de Deus, isso nas mãos de Deus já é tudo. Esse é o conceito, de não se apoderar de alguma coisa que é coletivo, que é divino, que é de Deus, e fui eu que estou fazendo esse negócio. Em última instância, é isso que o Jung está falando. O inflacionamento é desse jeito. Tá? Quando a gente se arvorar realmente dessa consciência de que tudo é uma consciência única, que tudo é Deus, e é Deus que está se manifestando através de mim, aí não existe mais eu. Pode falar, Sérgio. Só lembrar do episódio do Evangelho, quando Cristo foi chamado de bom mestre. Foi chamado de bom mestre? Ele falou assim, ninguém é bom, senão o Pai. Senão o Pai. É a consciência única. Então esse é o grande segredo. Se arrogou a qualidade de Deus. Esse é o grande segredo. Gente, um excelente livro para entender isso, eu já falei aqui algumas vezes, eu vou falar de novo. Ele chama A Vida Impessoal. O autor é Joseph Benner. Uma hora peguem esse livro e leiam ele com todo o carinho que você puder. Lá mostra, assim, num linguajar relativamente simples, que é tudo uma consciência única. Se é uma consciência única, o que é eu? Eu é aquele negócio que o Jung falou aqui, é um segmento arbitrário de um inconsciente único. E a gente se identifica com esse eu e se inflaciona com esse eu que sabe mais do que os outros. Isso é o inflacionamento. Todos estão sujeitos a entrar nesse inflacionamento. E seguindo o que ele falou, tem uma passagem do Paulo de Tarso, né? Sim. Que ele fala, para eu não me vangloriar por causa das revelações, Uhum. me foi dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Uhum. Ele colocando-se numa posição de que ele era pequeno até as revelações que ele estava tendo, né? Pois é, né? É um belo exemplo no cristianismo de que realmente houve uma transformação total de um perseguidor, um dos maiores perseguidores dos cristãos, ele se transformou
no maior defensor dos cristãos. De uma hora para outra. Simplesmente de uma hora para outra isso aconteceu. Isso significa o quê? Que realmente o coletivo passou a tomar conta do senhor Saulo. Se ele foi dominado ou não, tanto faz. Mas foi isso que aconteceu. A gente não sabe. Se Jesus foi dominado pelo arquétipo Cristo, ou ele foi inspirado pelo arquétipo Cristo, tanto faz. Mas essa frase mostra bem claro que ele sabia da sua limitação e sabia o que estava... É isso. Então, ele estava sendo inspirado e não possuído. Ele sabia da sua sombra. Ele sabia da sombra dele. Então, é aquele que reconhece a tua limitação. Então, como se diz, ele é inspirado pelo coletivo, mas mantém a tua individualidade, mantém a tua persona intacta. E aquele que é dominado totalmente pelo coletivo, isso é esquizofrenia, isso é doença, é tudo isso aí que vai degenerando até chegar nessas situações todas aí. Ok? Então, vamos continuar aqui. Então, esse segmento arbitrário é a persona, tá? Máscara usada por um ator, um papel. Então, persona é um papel. Quem está exercitando este papel é o inconsciente coletivo. E nós nos julgamos em função da nossa persona, em função da nossa máscara, nós nos julgamos separados desse inconsciente total. Tá? Então a persona é um recorte, ele fala, é um recorte arbitrário, acidental da psique coletiva. É o que ele está falando. E ele fala, mas em todo caso, mesmo sendo dessa forma, seria um erro considerar a persona como algo de individual. Tá? É uma máscara da psique coletiva, não é individual. Então aqui ele está começando a mostrar, a dizer que o ego, no fundo, é um fantasma. É que o ego, na realidade, não é só a persona. A persona é a máscara que nós estamos usando agora. O ego, através de outros processos, tem algo maior do que o que nós temos agora como persona. O ego é maior. O ego é o eu superior. O ego é a alma. Então, se a gente olhar pelo prisma da reencarnação, o ego já teve muitas vidas. Então, o ego é individual enquanto persona, mas é coletivo enquanto como alma. Então, aqui que ele está falando, então, é uma máscara da psique coletiva. Se a gente olhar o conceito de alma pelo Jung, o conceito de alma é algo da psique coletiva. Não é algo separado. É da psique coletiva. Pode falar, Cassiano. O que a gente faz para diferenciar esse ego, Sim. letra maiúscula, alma, do ego com letra minúscula? O ego animal? O ego animal é aquilo que nos liga aos instintos. É esse que é inflacionado pela... Esse puramente instintivo, isso é o ego animal. É esse que é inflacionado pelo... Não. Esse é o animal que existe em nós. Tá? O que é inflacionado é justamente esse que já é algo de humano, não tão instintivo. É um que se arvora separado da consciência total, se vê como um ser separado e vai se inflacionando, o ego vai crescendo, porque se julga melhor do que os outros. Então todos nós temos isso dentro de nós. A persona, fica difícil de falar, mas a persona é o Cassiano. Você é a persona. É o recorte de uma experiência a mais que alguma coisa chamada eu superior, chamado alma, está tendo mais uma experiência. O Jung, ele deixa meio na dúvida, tá? Se existe esse negócio chamado alma mesmo. Ele não foi tão contundente, não. Ele fala que pode ser uma coisa única ou pode ser setorizado dentro do inconsciente coletivo, mas é coletivo. Tá? Então, se a gente olhar isso aqui, eu tenho que puxar, colocar o meu modo de sentir. Tá? No meu modo de sentir, realmente, essa atual minha existência é uma experiência
entre outras experiências que o meu ego já teve. Então o ego é maior do que o Osmir. É muito maior do que o Osmir. Mas o ego, a gente volta a dizer que o animal não tem ego. O ego é uma coisa do nível humano. Pelos estudos que a gente faz aqui, é algo que é criado naquela consciência, na transição animal humana, cria-se esse negócio chamado corpo causal. E esse corpo causal aqui fica armazenando as experiências e vai fazendo tudo isso aí. Mas isso é uma concepção minha, não é uma concepção tão junguiana não. Você acha que é assim, Sérgio? Não, eu acho até que é mais do que isso. Porque Jung teve esse posicionamento, mas outros vieram Depois. e fizeram evoluir tudo isso. E evoluir, claro, para melhor. Então, no caso, o ego é o eu inferior. Não é o ego da filosofia que é o contrário. Blavatsky usou o ego como o eu superior. Outra coisa. Então, o ego é esse eu rasteiro, é uma construção mental que a pessoa vai adquirindo no decorrer da vida desde a infância, por uma série de identificações, primeiro com os pais, com os irmãos mais velhos, colegas de escola, professores, até que isso se reforça e você acredita que você é isso. Mas é uma construção mental. Agora, o eu é o espírito, é o chamado eu superior. Alma. A alma, O espírito. depende de como Depende. Então é esse eu superior, né, que é o eu que se conecta com o divino. É o mesmo conceito, no fundo é o mesmo conceito. É aquele negócio de espírito, alma e pessoa. São três pedaços, vai. Nós temos a consciência pessoal, a consciência do ego ou da alma e a total, que é do espírito. E a persona, que hoje em dia é mais usada a palavra máscara, e realmente persona significa máscara, é a pele de si. A pele do ego. A periferia do ego. É aquilo que você mostra para os outros. E você acaba se confundindo com aquilo que você mostra para os outros. Tem várias. Então, por exemplo, o indivíduo é, como ele disse, médico, né? Deu o exemplo do médico, ou do engenheiro, né? Ele, porque ele estudou, ele recebeu um diploma, ele acaba se identificando com essa função, como se ele fosse a função. Ele vai explicar, nos próximos slides, ele vai explicar um pouco mais sobre isso. O que ele está chamando a atenção aqui é falar que é um erro considerar a persona como algo de individual. Individual seria algo relativo a algo mais do que só a pessoa. Vamos ver que ele vai falar sobre isso aí. Tá? Só uma perguntinha. Ele fala ali que ele denominou persona. Eu queria só perguntar se foi ele que foi o primeiro a usar esse termo persona ou já existia antes? Não entendi. Ele fala que ele denominou persona. Sim. Não sei, não te pergunto. Eu queria perguntar, a minha pergunta é, foi ele o primeiro a usar esse termo persona ou os psicólogos já usavam isso? Não, eu acho que o Freud já usava esse termo também. Isso aqui é muito antigo. Os próprios gregos usavam esse termo. Não, é muito antigo. É muito antigo. Não, não é a criação do Jung, não. É muito antigo. Tanto que, qual que é o símbolo do teatro? Não são aquelas duas máscaras? É muito antigo. Esse persona significa personagem, quer dizer, personagem. mais alto. É isso aí. Porque ela era um microfone, ela tinha um vocal que ampliava a voz. O teatro era uma livre. Então, ele falava, é um megafone. Com esses de feira, né? A pessoa fala, aquele dispositivo ampliava a voz. E ao mesmo tempo que ampliava a voz, tinha a fisionomia do personagem representado. Homem, mulher, geralmente o teatro clássico só trabalhava homens. Quando aparecia uma figura feminina, era o homem que estava atrás dessa máscara. Né? Então é isso, a palavra pessoa
a criação do mundo. Então ele é o primeiro na área psicológica a usar. Um conceito psicológico, sim. Certo. A pergunta deixa isso. Vamos ver o que o Jung fala. Ele tem mais alguns slides aqui que vai continuar falando sobre isso, tá? Então ele fala, a máscara aparenta uma individualidade, procura convencer os outros a si mesmo que ela é uma individualidade, quando não passa de um papel. Então é simplesmente um papel. Então a nossa experiência como pessoa é um papel dentro de um teatro que está acontecendo. Esse teatro se chama mundo. Então é um papel que está sendo executado nisso aqui, e isso que é o conceito dele de persona. Só isso. Não tem existência por si própria. Vamos ver o que ele fala mais. Ele fala, quando a gente analisa a tal persona, então você dissolve a máscara e descobre que parece ser individual, mas no fundo ela é coletiva. No fundo ela é coletiva. Em outras palavras, a persona não passa de uma máscara da psique coletiva. Nossa, isso é a última frase do qual quem fala é a psique coletiva, é de lascar. Ele acabou com a individualidade. Acaba totalmente. Ou seja, aquilo que a gente se considera como uma coisa separada, ele está simplesmente dizendo, isso aqui é pura fantasia. Pura fantasia. Então nós somos uma máscara de uma coisa coletiva atuando no teatro do mundo. Por isso que ele chama de máscara. Também, do ponto de vista prático, essa máscara é o que a sociedade espera de nós. Isso aí. Então, vamos supor, Ele fala sobre isso. que é um médico, ele assume uma conduta que a sociedade espera dele, o coletivo espera dele. Eu vou ousar e insistir mais uma vez, que eu já falei outras vezes aqui, leiam esse livrinho que eu falei agora há pouco, A Vida Impessoal. Eu já recomendei, mas provavelmente poucas pessoas leram. Não é difícil de achar esse livro, não. Em sebo acha, e até na internet acha também. Tá? Fazendo um gancho do que o professor falou, eu lembrei agora de um comentário do Dr. Fred Mercury, que falava assim, o show tem que continuar, né? Então, nessa questão do teatro, as máscaras são necessárias, você tem que fazer papel, não tem como. É isso aí. Tem que pôr no teatro, tem que continuar. Pode ter certeza. Pode tirar 1 milhão de pessoas aqui do nosso Brasil, que o show vai continuar do mesmo jeito. Ou seja, tira um monte de máscara desse processo, o todo vai continuar do mesmo jeito. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Faz uma catástrofe aí, tira 1 bilhão de máscaras do mundo. O mundo vai continuar. O mundo é coletivo. Então, ou seja, nós, enquanto persona, enquanto máscara, nós somos totalmente descartáveis. Essa é a realidade. É que por trás dessa máscara, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, existe um outro lado. Então não é que essa máscara não tem valor, tem todo o seu valor. Todo o seu valor. Espera um pouquinho, Lígia. Tá? Tem todo, nós vamos falar. E essa máscara tem valor quando por trás dela existe um negócio chamado si mesmo. Sem essa figura do si mesmo, essa máscara não tem o menor valor. Pode falar, Lígia. Fala alto, que senão não tem a menor chance de eu te escutar. Assim, porque no romance, na história, nós temos as personagens. No filme, numa novela, só tem as personagens. Sim. Na verdade, um ator, ele faz várias personagens. Sim. Né? Pegar uma novela, você não gosta muito. Sim. Assim como um filme, sei lá, ele faz bandido, faz um mocinho, ele é médico. Mas quem está por trás é o motivador. Né? Então, aquele ator como o Wilber lá. Sim. Mas quantas personagens ele não fez diferentes, né? Então ele investe naquele momento uma máscara. É algo parecido. Mas a essência é aquela
É isso aí. Não precisa nem ir muito longe, Lígia. Você usa uma máscara quando você é professora, você usa outra máscara quando você está aqui na Sociedade Teosófica, você usa outra máscara no relacionamento com outras pessoas. Ou seja, é isso aí. Então, a máscara, ela por si próprio, ela é totalmente descartável. Como eu falei, vamos pegar um grande ser, vamos pegar um exemplo aqui, o Gandhi. O mundo parou porque o Gandhi morreu? Absolutamente. O mundo parou depois que o Cristo foi embora? Depois que o Buda foi embora? Pegue qualquer exemplo. Quando perdeu o Einstein, nossa, perdemos o maior dos cientistas. Não vieram outros cientistas aí substituindo aquela máscara lá? Esse é o lado. Essa é a compreensão. Enquanto a gente não tiver essa compreensão de que nós somos simplesmente instrumentos de um drama coletivo, nós estamos incorporando a máscara como sendo a realidade. Então a máscara estaria muito ligada aos arquétipos também, né? Ou não? Você pode considerar desse jeito. Se você considerar que o Cristo é um arquétipo, então sim. Tudo que faz parte desse mundo criado, do psíquico para baixo, tudo é coletivo. Tudo. Existe uma única consciência por trás de tudo isso. Existe uma única mente por trás de tudo isso. Então não existe essa de minha mente, tua mente, tua mente. É apropriação indevida, compreensão indevida do que é a realidade. E é esta compreensão indevida do que é a realidade que leva ao inflacionamento quando você incorpora novos conhecimentos coletivos, eu. É isso que o Jung está falando. Mas se você olhar os Upanishads, eles também falam a mesma coisa. Se você olhar o Buda, ele fala a mesma coisa. Se você olhar o Cristo, ele fala a mesma coisa. Qualquer escritura sagrada que você lê e fazer a interpretação correta, todos falam exatamente a mesma coisa. O universo é uno. A manifestação é em formas diferentes. Então, quando a gente começa a ter essa compreensão, a gente não mais vai se inflacionar, porque você vai saber que, na realidade, você é o todo. Esta compreensão de que você é o todo é o grande passo para o processo da individuação. É o grande passo. Onde você vai se tornar não mais um ser coletivo. Você vai se tornar um ser único. Isso se chama individuação. Então, o self é único. Não existem dois selfs iguais. Você se torna um ser único. Pode falar, Zé Carlos. Então, estou aqui tentando captar, mas está complicado porque está fugindo nessa sequência a responsabilidade de cada um no processo. Uhum. E aí é que eu tenho muito a questão lá do Chico Xavier de que você colhe o que você planta, né? Cada um cuida, faz sua vida e assume as responsabilidades. Uhum. Isso para mim é muito claro. E portanto que tem essa preocupação de yama e niyama constante, quer dizer, tentando mudar o meu comportamento, minha forma de vida, e vai por aí afora. Então eu acho que aí quando fala, na qual quem fala é a psique coletiva, eu acho que depende da persona, depende do tamanho de véu, a densidade de véu que está em cima dessa persona. Então, a psique coletiva, se você está nesse caminho, você está fazendo a vontade de Deus, vamos dizer, Deus está conduzindo, se você não está divergindo, você não está sendo contrário, você está indo num bom caminho, está vivendo mais feliz. Agora, tem o espírito de porco, uma persona encoberta que desvia. E aí não pode dizer que a psique coletiva é que fez o sujeito agir
ele agiu porque a pessoa dele é forte, é Mas, espiritual. Zé Carlos, está tudo correto, Zé Carlos. Todas as escrituras sagradas, Patanjali, Buda, seja quem for, tudo isso são receitas que você recebe para te levar a chegar a essa compreensão. Enquanto você não tem essa compreensão, faça o melhor que você puder. Faça o melhor que você puder. O dia que você tiver essa compreensão total, então você vai fazer parte do mundo conscientemente. Aí, Perfeito. Então é só para isso. Então o mundo existe, como eu estou falando, a gente estava discutindo aqui no começo da aula. O mundo existe não é para fazer turismo, não. O mundo não existe para ser bonito, para ser o jardim do Éden eternamente, não. O mundo existe para colocar dificuldades na tua vida, colocar desafios na tua vida, e esses desafios, o objetivo dele é te levar a essa compreensão. Porque só através dessa compreensão que você vai conseguir sair do mundo. Enquanto não tiver essa compreensão, tu está preso no mundo. Entende? Então, não é que o que o Patanjali falou é ruim, fazer meditação, fazer yama, fazer niyama, fazer aquelas coisas todas. Tudo é bom demais. Mas o dia que você realmente chegar nessa percepção, não mais intelectualmente, mas no sentimento, você vai ver que yama e niyama e tudo mais são processos totalmente naturais. Totalmente naturais. Não vai ser nada forçado. Hoje é forçado. Hoje é forçado. Ele vai chegar a ser totalmente natural e você não vai sentir desconforto nenhum em fazer isso. Porque a tua mente passa a ser teu escravo. E não você escravo da tua mente. o jugo é leve, né? Uma pergunta. O que houve aqui? Caiu aqui? Pode falar, Mário. Então, como você disse, acabou de dizer, o mundo está de pegadinha com todo mundo. Está de pegadinha com todo mundo. Sacanagem para todo mundo. Está de sacanagem com todo mundo. Então, aquele que ficar mais... E pena que o Wilson não está aqui hoje. Não adianta querer consertar que não tem remédio. Não tem jeito. Não tem remédio. Nem o pessoal vai dar jeito nesse negócio. Não tem remédio. Não queira consertar o mundo. O mundo é perfeito do jeito que ele é. Mas está de sacanagem. Está de sacanagem. Com as máscaras, sim. Mas todo, Com si mesmo, não. todo mundo é mascarado. Ah. Eu sabia. Começa a ter percepção. Fala, Cassiano. Só para mim ver se eu estou entendendo, as máscaras, eu posso considerar as máscaras como os meus egos inferiores? A máscara o quê? Como meus egos inferiores? Orgulho, egoísmo, Claro. inveja, Tudo faz parte dessa... essas são as minhas máscaras. Sim. E isso que eu inflo, quando eu começo a adquirir conhecimento, deixar que eu inconsciente, Que você tá deixando de ser um instrumento do coletivo e se arvorando a ser uma coisa separada. Tem coisa boa da máscara. Você está aqui com a sua máscara, você está assistindo teosofia. Senão só vai ser desgraceira essa máscara. Está se arvorando, se engrandecendo eu. Tem coisa boa. Né? Sei pra caramba. Sou bom pra chuchu. Sei mais do que essa cambada toda. Esse é o inflacionamento. Esse é o inflacionamento. Quando, no fundo, não existe isso de eu. Existe uma única consciência e essa consciência, para poder se manifestar de uma forma, vamos dizer, tentando se aproximar da perfeição de Deus, ela só consegue se manifestar através de bilhões e bilhões de máscaras diferentes. Então, a perfeição do mundo divino no mundo criado só é possível através da somatória de todos nós. E quanto mais todos nós tivermos essa consciência, aí sim o mundo vai melhorando. É o único jeito de melhorar o mundo, é melhorar você mesmo. E não querer mudar o teu parceiro ou tua parceira, ou seja quem for. Isso não tem jeito. O mundo, ele é triste, por um lado, e por outro lado ele é perfeito. Depende como você está enxergando o mundo. Na média, como é que está?
O mundo? Entre o Eu já tomei minha decisão, Mário. A minha decisão é aqui, ó. Quero sair desse mundo. Achar a porta de saída. Aqui não, já estou cansado já. A porta. E a porta, de acordo com Jung, se chama self. Chama si mesmo. De acordo com os Upanishads, se chama Atma. De acordo com a teosofia, se chama Atma. No fundo, o que ele está dizendo é: nós não somos deste mundo. Nós estamos, provisoriamente, por uma razão ou outra, presos nesse mundo. Vamos lá, vamos em frente. Tá? Então ele vem aqui, a persona nada tem de real. A persona é um compromisso entre o indivíduo e a sociedade. Nome, título, ocupação. Isso que é persona. Então, assim, no meio de bastante gente muito capaz, muito culta, com muito conhecimento, Sim. está cheio de ignorante entre eles. Todo- Porque nós somos. Porque para que se inflacionar se nós todos somos tremendamente ignorantes? Porque por mais que você saiba alguma coisa, você às vezes não sabe a especialidade minha. Esse é o grande problema. Quanto mais conhecimento, Chega um todo cheio de. Mas peraí, às vezes ele pode precisar de alguma coisa da minha área e ele não sabe. tá certo, Silvio. Tá... Que bobagem, né? Ser assim. Bobagem total. O fato, os Upanishads falam isso mesmo, tá, gente? Quanto mais conhecimento você tem, mais longe de Deus você está. Vendo desse jeito, sensacionando Agora doeu, né? Agora você complicou, menino. Porque se você tem conhecimento, você está fazendo eu tenho. O sábio, isso o Krishnamurti fala, o sábio é aquela pessoa que é sábia e ele nem sabe que ele é sábio. Esse é o verdadeiro sábio. O humilde é a pessoa que é humilde e não sabe que ele é humilde. Agora para de estudar, agora que vai embora. Dói, né? Dói, né? Não dói? Pô, mestre, essa foi forte. Essa foi doída, né? Estou tempo fazendo curso aqui, mas Você entendeu? vou indo para trás, hein? Então, quando você Sem mais nada. Deus indo embora e eu indo para trás. Quando você tem conhecimento, quer demonstrar que você tem conhecimento, você está se afastando. Mas o demonstrar pode ser para o público ou pode ser para você mesmo também. Que dureza, hein? É mole. Mas você não estudou para ensinar? É mole. Para passar? Como é que é? Pois é. A hora que você descobrir que você é um nada, aí você é o todo. Não é nada, não. Nada de real. Compromisso entre o indivíduo e a sociedade. É isso aí que você é. Mário, se você parar de existir agora, claro, a tua namorada, teus familiares vão sentir tua falta durante um certo tempo. Mas você não faz a menor diferença para o mundo. Você que pensa. Vamos lá. Agora aqui ele vem e fala outra coisa, tá, gente? Aqui ele está dizendo que nós somos titica. Mas agora aqui, primeiro ele dá o tapa, né? Depois ele vem e assopra. Então vamos ver o assopro dele aí agora. Agora ele veio dar uma aliviada. Então a persona não é nada. Mas ele vem e fala que por trás alguma coisa de individual na persona. Essa uma coisa se chama si mesmo, que está inconsciente, ou Atma. Então, mesmo você sendo um máscara, por trás da tua máscara existe o ser mais poderoso que existe no universo abaixo de Deus. O ser mais poderoso do universo abaixo de Deus é esse si mesmo, é esse Atma. E é ele que está por trás, observando a máscara, como se fossem duas coisas separadas. Mas na realidade não existem duas coisas separadas, existe só o Atman. Se não tem o Atman, a máscara não existe.
Se não tem o Atman ou Paramatman, o universo não existe. Então a máscara por si própria não tem valor nenhum. O valor da máscara é o que está por trás da máscara. Então quando você começa a ter esta compreensão de que você não é a máscara, que você é o si mesmo, que você é o Atman, que você é Deus, aí você deixou de ser uma titica e passou a ser onipotente, onipresente, onisciente. Primeiro precisa começar aí, compreende-se e começa a respeitar o próximo. Começa a respeitar o próximo, porque o próximo não existe. Não existe o próximo. A diferença é que não existe o próximo. Isso atrás da máscara. Então o próximo só existe entre as máscaras. Seria aquele assim, o Deus que habita em mim deveria ser o Deus que habita em vós. É mais ou menos por aí. É isso aí, o Namastê. Eu não Mas essa compreensão, quando ela chega realmente ao nível da individuação, ao nível da iluminação, não existe mais o outro. Acabou. Não tem o outro. Só existe um. Então, quando só existe um, não tem que te respeitar o outro. É o autorrespeito, você respeita a si próprio. O outro sou eu. E eu sou o outro. Então, esse é o conceito de individuação. Então, a máscara por si própria não tem valor nenhum. Mas o ser que está por trás da máscara, ele está preso na máscara. E a libertação desse ser que está preso na máscara só vai ser possível quando a máscara o permitir. Veja que paradoxo. O ser onipotente, onipresente e onisciente está preso e o carcereiro é tu. O carcereiro tem que morrer. O carcereiro não precisa morrer. Não. Esse é uma forma. Mas você pode libertar o teu Atman em vida. Não, morrer em vida. Eu como carcereiro, Sim. eu tenho que abrir mão de mim mesmo. Sim. Entender que você é o ser. Aí você passa a ser um Deus encarnado. Figurativamente, eu morro para que... Isso aí. No fundo é isso. O ego deixa de existir. Nesse conceito, o ego deixa de existir. Quem existe é só o Atman, é só o self. Ah, mas o que vai ser da minha família? Não vou estar aqui para cuidar da minha família mais? Não é isso que a gente vai pensar? Não, minha família precisa de mim. Não é isso? Gente, se você, nessa bostinha que tu cuida da tua família, imagina se você é onipotente, onipresente e onisciente, você vai cuidar muito, muito, muito melhor. é assim fácil. É fácil, Ivete. É fácil, Ivete. É fácil, Ivete. E ao mesmo tempo é muito difícil. É muito fácil e muito difícil. Depende da tua atitude. Se você fala, eu preciso de mais 777 vidas para me realizar, tu vai ter mais 777 vidas. Se o meu poder de pensamento positivo fosse assim forte, não. O senhor Saulo não fez de uma hora para outra lá no deserto? Então não é impossível. Eu não sei quantas ele teve, é claro, tem um determinado momento que isso é possível. Ele já veio para Mas esta possibilidade, gente, as escrituras todas falam. É uma questão de você ter uma palavrinha desse tamanhozinho. Fé. Então, como tem na Bíblia também aquela passagem de Jesus, quando dizem para ele, Jesus, a sua mãe está aí fora, e ele diz, quem é minha irmã? É isso. É isso. É isso aí. Todos são minha mãe, todos são meu pai, nenhum é minha mãe, nenhum é meu pai.
isso. Então, gente, essa limitação de que eu não sou digno de me ligar com Deus, essa limitação, quem está fazendo é você, é a persona, é a máscara que se está autolimitando. Então, esse momento de que quando vai acontecer esse negócio chamado individuação, depende daquilo que você realmente acredita, você vivencia e você procura. Pode ser daqui 500 vidas. Pode ser amanhã. Aqui é um jogo de xadrez aí, mestre. É. Brincadeira. É porque você está muito ligado na tua máscara aqui. Não é brincadeira o negócio. Mas vamos seguir mais, tá? Então ele fala. Só uma coisinha, aquela parte ali, com isso que já dá os indivíduos. Então, não, isso aqui que nós vamos ver agora, nós não vimos ainda não, tá? É só a pergunta ali, foi o senhor que pôs Atman ali ou ele mesmo que... Não, eu que coloquei, porque ele chama de si mesmo, ele chama de self, eu pus Atman aqui entre parênteses, porque quem chama de Atman é a teosofia, é o hinduísmo, é o budismo, são outras filosofias que dão outro nome, tá? Mas a compreensão é exatamente a mesma, exatamente a mesma. O Atman não é deste mundo, o self não é deste mundo, é exatamente igual, tá? O Jung chega a falar Atman em algumas passagens da obra dele, ele cita esse nome, tá? Mas ele, para ser mais ocidentalizado, o nome é self, ou si mesmo em português. Tá? Então isso aqui, ele está sempre presente. E não tem jeito de você reprimir ele para extinguir o si mesmo. É impossível. Impossível. É mais fácil o si mesmo te extinguir. O contrário é impossível. O si mesmo, ele é eterno. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. É eterno. A manifestação do si mesmo é finita. A manifestação dele sou eu. É vocês. É o universo. Isso é a manifestação dele. Então, manifestação é finita. E é cíclica. Então, tudo que entra nesse mundo vai desaparecer. Porém, o si mesmo não é desse mundo. Ele não é influenciado pelas leis do mundo. Quem é influenciado pela lei do mundo é a máscara, é a persona, e até a alma, até o ego que está dentro da psique. Então, é influenciado pelas leis do mundo. Mas o si mesmo não existe karma, não existe nada disso para ele. Nada. É Deus. Perceberam, gente? O que o Jung está falando? Ele está falando a mesma coisa que os Upanishads falam. Mesma coisa. Tá? Então ele não pode ser reprimido a ponto de se extinguir. Se ele se extinguisse, seria... Não dá nem para explicar o que seria. Dizer que Deus se extingue a si próprio. É Paramatman, Atman é manifestação do Paramatman, do Absoluto. Então, aqui tem aquela frase muito legal do hinduísmo também, do budismo, que fala, né, que tu chegarás às chamas, mas não a tocarás. Ou seja, tu vai ter a consciência de tudo isso, mas você não é a chama, você é uma centelha da chama. Mas a centelha da chama tem todas as qualidades da chama. Uma centelha que sai do sol, que chega até a mim, não é o sol, mas tem as mesmas características do sol. Então eu tenho dentro de mim todas as características do self, todas as características do si mesmo. Então, gente, é questão de refletir muito sobre isso, muito. Não é fazer um curso aqui de Jung, não. Fazer o curso é legal, ler a obra do Jung é legal, ler os Upanishads é legal. Mas se você não refletir muito fortemente sobre isso, isso vai ser um mero conceito intelectual. Mero conceito. Vão sair daqui e vão continuar a mesma bostinha que a gente era antes.
Ok? Então vamos em frente. Então perceberam então que a máscara não tem importância e por outro lado tem muita importância. Depende como você se situa com esta máscara. A máscara é o ser ou a manifestação do ser que vai libertar o si mesmo desse ciclo de reencarnações. Não vamos discutir aqui por que ele entrou aqui, que não tem explicação. Entrou. Então tem dois jeitos da gente viver bem nesse mundo. Dois jeitos. O primeiro deles é aprender a sair do mundo. E é o mais importante. O outro é continuar no mundo. Quem quer continuar no mundo, quer que eu diga quem quer continuar no mundo? Todos nós. A gente quer continuar no mundo, a gente adora esse mundo. Então tem que aprender quais são as leis que regem este mundo. Se você conhece as leis que regem esse mundo, então você, de um jeito ou do outro, entre os pares antagônicos, você vai equilibrando e vai vivendo sem tantas dificuldades. Não fica tão ao sabor da maré. Então vamos aprender as leis do mundo. Enquanto nós tivermos um único desejo, um só, você fica aqui. Aí é o desapego do Buda. Um único desejo ainda aprende o Atman, ainda aprende o Self nesse mundo. Quando você não tiver mais desejo nenhum por esse mundo, o desejo nenhum significa que você não pode ter prazer. O desejo significa que vem, deixa ele acontecer e deixa ele ir embora. Não cria apego por ele. Aí você acha a porta de saída. Enquanto você não acha a porta de saída, então a gente tem que aprender como é a lei do karma, como é a lei do dharma, como é a lei da gravidade, como é o eletromagnetismo, como são todas as leis inerentes ao sistema solar, inerentes ao universo. Uma pessoa... Vai voltar para a escola. Vai voltar, mas uma pessoa que conhece realmente todas essas leis do mundo, vive bem no mundo. Vive. Tá? No mundo existem diversos, ensinado que existem 7 planos. Você pode viver em qualquer um desses planos, tem planos muito melhores do que esse aqui. Embora você esteja aprendendo o Self da mesma forma. O Self ainda está se manifestando. Ele não quer mais se manifestar, gente, não quer mais, já está de saco cheio. Essa é a verdade. Depois que a gente já vê esses negócios aqui, aprende tudo isso aqui e não faz nada para libertar o Self, é uma sacanagem que a gente está fazendo. É doido, né? Ei, Mário, você está com... Mas vamos lá. Então a atitude meramente pessoal da consciência gera reações do inconsciente. Então, quando a tua atitude para o mundo é meramente pessoal, o inconsciente fica pé da vida com você. Ele quer interferir e te mostrar que você não pode ter atitudes meramente pessoais, a tua atitude tem que ser coletiva. Tá? Então ele vem e fala, né? Contém as sementes do desenvolvimento do indivíduo. Então ele fala, analisando o inconsciente pessoal, você analisando, você pode fazer isso aí por intermédio de um psicólogo, mas não vai resolver. Quem tem que fazer isso aí é você mesmo. Tá? É você se analisar. Então, mediante essa análise do teu inconsciente pessoal, a consciência se abre e ela pode ser alimentada pelo coletivo. Então, nós podemos nos abrir para o coletivo. Não é ruim você se abrir para o coletivo desde que você não seja dominado pelo coletivo. A gente vai falar já já sobre isso. Aqui é só um pequeno passagem que ele colocou nesse capítulo aqui, o Jung, quando ele fala de ânima e ânimos, para entender o que é o masculino e o feminino, né?
Ele fala que muitas mulheres que são muito intelectuais têm uma tendência a apontar os erros alheios. Vamos ver o que ele está falando. Essas mulheres são críticas em demasias com a pretensão de ser objetiva. E ele vem e fala que isso irrita os homens, sobretudo se a crítica toca um ponto fraco dos homens. Ele está falando isso aqui é só um preâmbulo para um capítulo desse curso que vai chamar Ânima e Ânimos. Mas o que ele está dizendo isso aqui? Vamos entender o que ele está falando aqui. A intenção da mulher, nesse caso que ela está fazendo isso aqui, nesse caso, se é que ela está fazendo isso, a intenção dela não é consciente. Não é consciente. O propósito inconsciente dela é impelir o homem para uma posição mais alta, tornando ele um objeto de admiração. Então é uma forma inconsciente da mulher tentar fazer o homem crescer um pouco mais, tá? Mas o homem não percebe isso, que está sendo forçado a assumir um papel de herói, acha essas situações delas aqui horríveis, que se desvia dessa tal mulher. Então, o ânima da mulher está tentando pegar o homem e fazer ele crescer, se tornar um rei, se tornar cada vez melhor. Então essa é uma forma da mulher. Isso aqui, eu não sei porque que ele colocou nesse capítulo aqui, mas vai ter um capítulo específico sobre isso, quando ele vai falar do ânima e do ânimos. Então ânima vamos falar, a alma do homem. Então o ânima é no homem o aspecto feminino dentro do homem. E o ânimos é o aspecto masculino dentro da mulher. Mas a gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas aqui já deu para a gente ver algumas coisas que a gente faz de uma forma inconsciente. Então, mesmo quando isso acontece, nesse tipo de relacionamento aqui, muita intelectualidade, existe por trás do inconsciente coletivo um determinado objetivo que fazia a elevação do ser. Totalmente. Totalmente. Tá? É aquele que falou aqui agora há pouco, né? Quando você tem uma atitude totalmente pessoal, o inconsciente reage. Isso aqui é uma forma de reação do inconsciente. Então você está sendo influenciado pelo inconsciente e nem tem a percepção de que você está sendo influenciado. Enquanto você é influenciado e positivamente, tudo bem, deixou-se dominar, aí tem esses casos de intelectualidade excessiva que leva até a divórcios, leva a coisas desse nível aí, por falta da compreensão do objetivo que está por trás daquilo que nem o homem percebe, nem a própria mulher percebe. Vê como o coletivo interfere na nossa vida. Então ele vem e fala que, abolidas as repressões pessoais, a individualidade, a psique coletiva começa a emergir. Se você não reprime mais pessoalmente a tua individualidade, a própria psique coletiva começa a emergir em você naturalmente, liberando fantasias que eram até então reprimidas. O Jung fala muito sobre sonhos e fantasias, que são formas do inconsciente agir para mostrar para o consciente: estou aqui, me dê atenção. Então ele fala que nessa fase surgem sonhos e fantasias, sonhos bem diferenciados, quando você começa a se abrir. E esses sonhos, você se vê como um cósmico, um ser cósmico, é um sinal infalível de que são coisas coletivas que estão atuando. Tempo e espaço é infinito. Você sonha que você está voando na velocidade tremenda. Conexões astrológicas, quando você tem essas fantasias. Analogias telúricas, lunares e solares. Isso são formas do coletivo estar tentando mostrar para você: estou aqui, aprenda a me conhecer.
aparecimento de motivos mitológicos, quem sonha muito com mitos, com Abraão, com Moisés, seja com o que for, tudo isso aqui são coisas do coletivo, atividade do inconsciente coletivo. E todas essas atividades podem gerar também o que ele chama de inflação. Você começa a tomar como seu essas coisas que são coletivas. Mas, Osmir, o processo todo começa lá com o carcereiro abrindo a cadeia, né? Quer dizer, as atitudes pessoais vão se aliviando e aí a coletiva vai... Se o carcereiro está duro na queda lá e não abre a cadeia... É isso aí. Enquanto você é uma pessoa totalmente exteriorizada, você não dá oportunidade para o inconsciente se manifestar. E o inconsciente dá um jeitinho de te enquadrar. Alguma coisa... Ele te enquadra, nem que seja através de uma esquizofrenia, seja através de uma síndrome, seja através de uma doença, de alguma forma ou de outra, ele te enquadra. Ele te enquadra. Então, aquele negócio. Por que nós estamos falando sobre isso aqui? O conhecimento disso, dá para você fazer isso aqui numa boa, e não na marra. Tá? Então, a psique coletiva, a riqueza que existe lá confunde, ofusca, tá? Aumenta a influência do inconsciente coletivo, a consciência perde seu poder de liderança. Você passa a ser um cara muito coletivo e não mais a máscara, não mais a tua individualidade. Aí é ruim. Quando ele começa a ofuscar esse lado aí. Vamos falar? Então a personalidade consciente, o teu lado consciente, ele fala é como se fosse uma peça num tabuleiro de xadrez. E tem um jogador invisível por trás dela. Eu diria que existem não um jogador invisível, eu diria até que existem dois jogadores invisíveis. Um é o si mesmo, tentando realmente, de uma forma ou de outra, participar da vida, e outro é o inconsciente coletivo. Então você é um tabuleiro num jogo de xadrez, você é simplesmente... O Mário, por exemplo, é um peão, eu não, eu sou o rei. Entendeu? Se eu fosse a rainha. Já se fosse a rainha, aí era pior, né? Brincadeira, só brincadeira, tá? Mas é isso aí, gente, nós somos movimentados nesse mundo todinho dessa forma e não tomamos conhecimento dessas duas forças tremendas. Um é o Deus manifestado, que é o inconsciente coletivo, que está tentando te enquadrar em direção ao self, e o outro é o próprio self. Perceberam como é que é isso aqui? Então a gente começa a entender como nós estamos nesse mundo aqui. Tá? Surge uma dificuldade insuperável, então é inevitável você mergulhar nesse problema aí. Quando não tem mais jeito, você se arrebentou, aí você se entrega. Aí você pede para Deus, você pede um monte de coisa. Vem me ajudar. Então quando vem isso aqui, então você começa a mergulhar neste processo, quando as dificuldades, quando os desafios são maiores do que nós damos conta de enfrentar. É nesse ponto, já deixa eu falar, é nesse ponto que eu digo que o mundo não foi feito para ninguém fazer turismo. O mundo foi feito para te botar dificuldade. Pode falar. Ficou claro para mim, né? O tabuleiro com dois jogadores. Ele fala, o Jung fala num só, essa compreensão de dois é minha. Sim, seria o inconsciente coletivo, o outro jogador Sim. do céu. Uhum. Em última instância, quando eu consegui libertar, né, esse consciente dentro de mim, esses dois se fundem em um só. O ar Mais ou menos, porque o self não é deste mundo. mas esse mundo E o inconsciente coletivo é deste mundo. Então o inconsciente coletivo ele vai desaparecer.
Porém, o self não vai desaparecer, é a única realidade. O inconsciente coletivo é a manifestação. É a manifestação, é a natureza. O self não. O self não é desse mundo. A natureza é deste mundo. O Deus criado, o Ishvara, é deste mundo. E ele está cutucando a gente de uma forma ou de outra para a gente chegar nessa compreensão. Mas os dois não se fundem porque natureza é deste mundo e o self não é deste mundo. Então, no final do ciclo, a única coisa que existe é o self. Mas pode ter certeza que se a natureza, vão entender que a natureza é um ser, é o Deus criado. Por trás dele existe também o absoluto também, com certeza. O self da natureza, um selfão, vamos falar assim, se é que existe essa palavra. Percebeu? Então a realidade única é o self. O mundo vai deixar de existir. Isso aqui, os cientistas sabem disso. É Big Bang e o Big Crunch. Ou o Big Freeze. Mas que vai acabar, vai. Vai ficar nada. Então o próprio universo vai desaparecer. E o que vai restar de nós? E quando acabar esse mundo? Gente, ainda falta muito tempo, vai me deixar preocupar depois. Mas quando acabar esse mundo, você vai ser o teu próprio self. Mudou nada. Mudou absolutamente nada. Você continua sendo o self. Depois de um ciclo de inatividade, reinicia-se um novo ciclo de atividade universal. Isso pela compreensão de hoje, né? Se bem que hoje já se diz que não existe um único universo, existem infinitos universos. Gente, vamos voltar um pouquinho dentro daquilo que a gente consegue entender e não tentar entender aquilo que não dá para entender ainda. Percebe? Não é importante. A única coisa que é importante é você saber que você é o self. Tudo o resto é supérfluo. Tudo é supérfluo. Mas a gente gosta desse supérfluo que é brincadeira, viu? Peraí, a Sabina queria falar. Fala alto, Sabina. Dentro daquilo da nossa mente, pode conceber de uma forma assim, mais clara, trazendo até talvez assim, para dentro de matéria, para talvez ficar um pouco mais claro, mais fácil o entendimento. Eu estou pensando aqui o seguinte: nesse estágio que nós estamos e compreendemos, o nosso passo nesse momento seria, por exemplo, então, tomar consciência do inconsciente coletivo, da parte que nós somos dentro desse inconsciente e tentar, pelo menos, sintonizar com o que tem de evolutivo nesse inconsciente coletivo. Certíssimo, e errado. Para quem gosta desse mundo, incorporar o inconsciente coletivo é um belíssimo caminho. Só que para você incorporar todo o inconsciente coletivo, tu vai precisar de muito tempo. Muito. Você mal conhece você mesmo. Imagine você conhecer o planeta Terra, conhecer o sistema solar, conhecer a galáxia, conhecer o universo. Você tem uma incorporação enorme para você incorporar todo o inconsciente. Então, se esse é o teu objetivo, tu está preso eternamente no mundo. Você não vai conseguir incorporar todo o inconsciente. Por mais que você tente, o inconsciente coletivo é praticamente infinito. Então, tem sentido você incorporar, sim, mas até um certo ponto. Senão você se inflaciona. Você começa a querer dominar o mundo, querer conhecer o mundo, saber tudo, saber como é que é Júpiter, como é que é Saturno, entender tudo isso. Não adianta ficar no Google o dia inteiro que vai. É cachorro correndo atrás do rabo. É a cobra comendo o rabo aqui, ó. Percebeu? Esse é um lado. Tem um lado muito mais fácil, muito mais rápido. Sair desse mundo.
Mas a gente gosta desse mundo, é a grande verdade. Vamos admitir, gente, a gente gosta dele. Deixa eu perguntar uma coisa. Qual é o comportamento Pois não. de uma pessoa que não tem desejo mais absolutamente nenhum? Sei. Ou então que já está diminuindo, a gente contém. Tem muita coisa, vai deixando. Mas como que vai viver ainda aqui sem esperar nada? Como é que o Jesus viveu aqui? Como Jesus viveu aqui? Como o Buda viveu aqui? Como o Krishna viveu aqui? Como uma Madre Teresa ainda não chegou, eu acredito que não chegou ainda, mas já tem um pouco mais de consciência, como ela viveu nesse mundo. Parece que uma pessoa que não gosta desse mundo, ele se torna um zumbi. Não é isso, gente. Não é. Absolutamente não é. É fazer parte do mundo, trabalhar para o mundo e não esperar resultados do trabalho. Falar que você sempre combate quando eu falo isso. Eu não combato. Não, então eu entendi errado. Não combato não, gente. Deus faz o trabalho dele. Fala que não, que tem que trabalhar para si, que os outros é os outros, que eu sou eu, que não tem que se preocupar com o outro, que não sei o que. Não. Você sempre É isso, eu continuo falando. para o mundo. Krishnamurti ainda diz, quando você tem algo a fazer, você olha para os dois lados, você veja para que lado você vai, você não sabe, você vê o lado onde você ajuda a maior número de pessoas. Tá. Então, para você especificamente, eu vou. Mas você fala que não. Para você específico, não, eu falo não. Tem uma compreensão que talvez a gente não está batendo direito aqui. Eu vou te recomendar um livrinho chamado Karma Yoga do Vivekananda. Karma Yoga do Vivekananda. Aí você vai entender o que é o trabalho altruísta. O trabalho na forma altruísta é Deus que está fazendo. Você é instrumento. O trabalho egoísta é a Ivete que está fazendo. É o trabalho que você está esperando o retorno. É. Esse não. Esse. É o trabalho que você está Não, o trabalho altruísta é a melhor coisa que você pode fazer para libertar o teu ser. Claro que é. Desculpa se eu falei, fiz você compreender outra coisa. Deus faz as coisas, quer você queira, quer não. Mas, se você tiver a consciência em trabalhar para Deus, parabéns. Que beleza. O teu trabalho vai ser muito mais proveitoso. Muito mais. Mas o trabalho nosso, Ivete, ele 99,99% ele é egoísta. É egoísta. É para a minha sobrevivência. É para o meu acúmulo. É para valorizar o Osmir. É para valorizar a minha filha. Ou, quando o teu trabalho não tiver absolutamente endereço, você está fazendo o trabalho. O mesmo trabalho que você faz para a tua filha ou para a tua neta, você faz para qualquer outro ser. Esse é o trabalho altruísta. Enquanto você é capaz de trabalhar só para aquele familiar teu, esse é um trabalho egoísta. Porque você está se limitando. O egoísmo tem diversos tamanhos. Tem um egoísmo totalmente pessoal. Tem um egoísmo familiar. Tem um egoísmo um pouco maior. Mas tudo é egoísmo. Existe também a responsabilidade. Claro. Então a gente tem que saber. Não, Ivete, não fazer nada é a pior coisa que a gente vai fazer. Então, a responsabilidade. É. Então, o trabalho correto, quem não leu, eu recomendo, Karma Yoga do Vivekananda. O próximo workshop vai ser embasado nesse livro. Tá? É para a gente aprender a trabalhar para o mundo, trabalhar para Deus e não para si próprio. Então, o trabalho é tremendamente benéfico. O trabalho egoísta, ele prende o ego, ele prende o self. Prende. O trabalho altruísta libera. Percebeu? Vamos parar de brigar então? Não vamos brigar mais nisso então? Então tá bom. Então isso aqui, dificuldade é para isso. Dificuldade acaba obrigando a gente a mergulhar nesse processo. Então ele fala que casos graves não dá para curar. Casos graves, sem uma profunda mudança de caráter ou atitude, não cura. Casos de esquizofrenia, casos de
síndrome do pânico realmente muito forte. Isso não tem como curar sem uma profunda mudança no caráter da pessoa. Sem fé, sem essa compreensão do que é isso aí, sem você se mudar realmente da água para o vinho, não tem cura. Não tem cura. Obrigado, Zé. Então, fala aqui em situações psicológicas nas quais se manifesta a atividade do inconsciente coletivo. Já demos um monte de exemplo aqui nesse curso. Quando você vai no estádio lá, você percebe lá como o coletivo, num jogo São Paulo e Corinthians, como ele realmente influencia na gente. A gente percebe isso aí. Tá? Predominância de influência inconsciente, né? A desintegração da persona, redução da força condutora do consciente, tudo isso aqui é desequilíbrio. Veja só. Predominância das influências inconscientes. Você está lá bem no fogo lá do Corinthians e Palmeiras lá. O coletivo realmente tomou conta de você. Isso é desequilíbrio psíquico. É momentâneo, não é um processo, você saiu dali, aquilo ali acaba. Mas naquele instante é um desequilíbrio psíquico. Qualquer coisa que leve à desintegração da persona, isso é um desequilíbrio psíquico. Pode ter um positivo também, né? Você está num ambiente sadio. Espera aí, um por vez. Pode ter o positivo. Pode, também pode. Pode, tem. Também. Então, sempre tem os dois lados. No mundo criado, tudo se manifesta em pares. Tudo. Tudo vem em pares. Tem o ruim e tem o bom. Tudo. Pode ser os dois. Mas aqui, ó. Deixou ele te dominar é problema. Desintegrou a persona é problema. Então, alcoolismo em excesso. Isso é desintegração da persona. Drogas em excesso. É desintegração da persona. A longo prazo leva a isso. O cara vira uma ameba. Se o cara bebe, sei lá, 2 garrafas de cachaça durante todo dia, ele vai se desintegrando. Chega uma hora que ele não é mais nada, ele se vira um vegetal. Então desintegrou totalmente a persona. Então isso é ruim, tá? Se você também permite a redução da tua força de conduzir, ou seja, o inconsciente está te influenciando demais, você não está tomando as rédeas, também leva a um desequilíbrio psíquico. Tudo isso leva. Então o tratamento começa com um esforço de dominar uma situação problemática pela força de vontade. Alcoolismo. Você não vai curar o teu alcoolismo sem uma boa dose de força de vontade ou técnicas especiais para isso. Não vai. Técnicas especiais, você pode ir lá no AA, por exemplo, frequentar o AA durante um ano, quem sabe, mas é um exercício de vontade. Criar formas, pensamentos de que você não bebe, é um outro tipo de... mas exige força de vontade também, tudo isso aqui. Então o tratamento começa por isso. Sem o tratamento, pode ocorrer um colapso e a vontade diretora é aniquilada. Veja lá. Ninguém conhece aqui uma pessoa que se deixou dominar totalmente pelas drogas ou pelo álcool. Que vontade essas pessoas têm? Nenhuma. Isso interfere na persona, na máscara. Mas se a gente olhar no nível da alma, que existe a persona, existe a alma e existe o espírito. No nível da alma, uma vida, alcoolismo desenfreado. Outra vida, drogas desenfreada. Outra vida, alcoolismo desenfreado. O próprio negócio chamado alma se desintegra. Você já pensou? Para um si mesmo que gerou uma alma, um corpo causal e começou uma série de vidas e é tudo destruído. Até o princípio, a alma é destruído. Tudo isso aqui faz parte disso aqui, da aniquilação da vontade diretora. Uma vida alcoolizado com drogas é uma vida, não chega a afetar tanto
a nossa contrapartida, que é chamada de alma. Mas a repetição afeta, inclusive, a nossa alma. Blavatsky fala que existem muitos seres que são chamados de pessoas sem alma. Acabou, tem mais. Este ser, ela diz que esse ser é aniquilado na 8ª esfera. Não o self, não o Atman. Mas dali para baixo, tudo é aniquilado. Tudo. Você já pensou, depois de todo esse trabalho, ter feito, chegado até aqui, perder tudo? Te coloca, claro, colocando exemplo de quem realmente está sujeito a isso. Como isso é pernicioso para a evolução do ser. Além de algo, o que mais que pode provocar isso? Além de egoísmo desenfreado. Exemplo? Luxúria desenfreada. Luxúria desenfreada. Repetidas vezes. Tudo isso aí leva. Tudo que é excessivo. Materialidade desenfreada. Tudo isso aqui pode levar à desintegração da persona e, em repetindo diversas vezes, pode levar à desintegração da alma. Ainda bem que você não falou várias vezes em torcendo por Corinthians, senão Esse aí é o de menos, cara. Esse aí é o de menos, exceto aqueles que... Esse aí, o problema desse aí são aqueles que se deixam dominar de tal forma que mata o palmeirense, mata o São Paulino, ou o São Paulino mata o corintiano e vai por aí afora, né? Aí é caso extremo, né? Vê como isso é péssimo. Se deixou dominar pelo inconsciente, então a tua parte consciente está simplesmente sendo deteriorada, está acabando. Então, gente, a gente fala aqui, a gente está colocando exemplos extremos, mas dentro de nós, os nossos exemplos talvez não sejam tão extremos, mas a gente tem tudo isso aí dentro de nós, tudo. E já temos condição, sim, de compreender isso e tomar as rédeas da nossa vida de uma forma muito, muito forte. Muito forte. Esse é o que o Jung está chamando a atenção, isso é que os Upanishads chamam a atenção. Vamos tomar conta da nossa vida. Não vamos ser totalmente exteriorizados, mas também não vamos ser totalmente interiorizados. Vamos fazer um bem bolado aí na história, tá? Então aqui, ó, nesse processo, então, de desintegração da personalidade, a energia liberada, né, ela sai do consciente e vai para o inconsciente. Essa energia ele chama de libido. É energia vital. Essa energia vital, ela não pertence ao consciente, ela é do inconsciente. Nós tomamos parte de uma parte dessa libido para fazer a nossa vida no dia a dia. Mas quando a gente se deixa destruir, essa parte dessa energia, que é a energia da vida, ela é reabsorvida pelo inconsciente. Quando nós perdemos a nossa essência, quando a gente está perdendo a nossa individualidade. Tá? Então começam os primeiros sinais do inconsciente tomar conta. A energia que sumiu voltou para o inconsciente. A libido volta para o inconsciente. Acabou, o cara volta a ser quase que um animal. Pode voltar a um ponto desse. Em casos extremos, pode ser quase que um vegetal. É quase que um vegetal. Então, se o inconsciente domina a consciência, gera a psicose. Não deixemos o inconsciente dominar o consciente. Quem manda é o consciente. Mas o inconsciente não pode se separar do inconsciente. Porque nós somos meia pessoa. Você é um ser completo quando você tem o teu lado consciente trabalhando e o teu lado inconsciente. Mas o consciente é que segura a onda. Não deixa ser dominado. Então você vê aqui, nós falamos muito
de como o inconsciente domina o consciente. Aí ele vai agora mostrar o que acontece aqui, como a gente liberta a individualidade da psique coletiva, nos casos de alguém que é dominado por ela. Dá para recuperar? Dá. Ele vai mostrar algumas formas de quem é totalmente exteriorizado, está errado. Totalmente interiorizado, também está errado. Casos de síndromes de pânico, síndrome de qualquer coisa, psicose, é o coletivo que está tomando conta. Então, como a gente vai libertar a individualidade da psique coletiva? Não estamos falando aqui para a gente fazer trabalho de psicólogo ou psiquiatra com os outros, mas é com a gente. Como? A gente tem que ficar atento, observar sempre o nosso lado consciente, o nosso lado inconsciente e viver os dois, equilibrando entre os dois. Mas se o inconsciente ameaça tomar conta, quando ele ameaça tomar conta, então tem algumas formas de você se libertar novamente. E nenhuma delas é muito satisfatória. Ele fala que tem duas formas de libertar a individualidade que ficou presa. Duas. Ele chama a primeira de restabelecimento regressivo da persona. E a segunda é a identificação com a psique coletiva. Ou seja, você foi dominado pela psique coletiva e você restabelece regressiva da persona. Esse caso é meio crítico. Ele fala que quem foi dominado pelo inconsciente, para o consciente voltar a tomar conta, você tem que voltar num estágio anterior da tua vida. Você tem que voltar num estágio onde você era menor. Você, por exemplo, se inflacionou. A psique coletiva tomou conta, se tornou inflacionado. Para você retomar as rédeas da tua vida, você tem que voltar naquela fase antes de você ter adquirido aquele conhecimento. Totalmente, esquecer tudo que você aprendeu. Isso é o restabelecimento regressivo da persona. Então a persona volta a controlar as rédeas, mas ela vai perder um monte de coisas que ela adquiriu e deixou-se ser dominada. Isso é o restabelecimento regressivo da persona. Ou seja, não é bom, mas é muito pior do que você se identificar com a psique coletiva. É uma segunda forma, quando você se identifica com ela. Aí você foi dominado. Então são as duas formas que tem para trabalhar isso. Depois ele vai falar da terceira, que é mais satisfatória. Mas em geral, nos tratamentos psicológicos, são essas duas que são. O cara foi dominado, ele precisa voltar a um estágio anterior ao que ele era antes de ser dominado. Mas isso dentro da psicologia, dentro de um tratamento psicológico. Não eu comigo mesmo. Já é terrível, já. Mas se você tem conhecimento disso, você evita chegar no caso clínico. Porque se eu estiver nesse estágio, já eu não vou conseguir fazer nenhum movimento. Depende da tua força de vontade, depende do teu conhecimento, você pode ser o teu próprio psicólogo. Se não, é bom você procurar o Jung para te cuidar. Ou um outro psicólogo. Não, procurar, não precisa ser junguiano, não. Tem outras escolas aí, não necessariamente. Tá? Tiveram escolas que vieram, a transpessoal, por exemplo, é algo que veio depois do Jung. Então tem outras escolas de psicologia. Mas nós estamos falando aqui, gente, nós não estamos falando para o cara que está nos dois extremos, é totalmente lelé da cuca ou totalmente liberado. Nós somos no meio. Mas você vai falar sobre como a gente pode desenvolver as duas formas. Sim. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. E depois vamos falar da outra que realmente é o caso. Então, restabelecimento regressivo da persona. Então, ele falou, houve o colapso Quando acontece esse colapso da orientação consciente, ele fala que isso corresponde a um fim de mundo em miniatura. É só você ver pessoas que passaram por síndrome do pânico. É o fim do mundo. O cara se enfurna dentro do quarto dele lá, não quer sair, tem medo de absolutamente tudo.
É o fim do mundo para ele. É um exemplo de que esse colapso da orientação consciente. A gente ter medo é saudável. Ter medo de cobra, ter medo de alguma coisinha, medo de se queimar, algumas coisinhas, medo de altura, pode ser saudável. Ou pode ser paranoico. Então a gente tem que entender isso aqui. Mas o colapso, quando há o colapso, realmente é uma catástrofe. Uma catástrofe. Tá? Então a pessoa se sente abandonada, desorientada, é um barco sem leme. Ele mergulhou no inconsciente coletivo. Sem estar preparado para isso. Como Jung fez quando nós falamos sobre aquele capítulo Confronto com o Inconsciente. A pessoa não tem o menor preparo e realmente mergulhou no inconsciente coletivo. É o fim do mundo para essa pessoa. Ela fica lelé da cuca mesmo. Para isso existem diversos graus, né? Tem casos patológicos e tem casos que a pessoa orientada, com um bom livro, pode simplesmente se livrar disso. Tá? Então, se o indivíduo é dominado pelos conteúdos, isso chama-se paranoia ou esquizofrenia. Esse é o nome científico que se dá. Tá? Se ele for dominado, leva a paranoia e a esquizofrenia. Se ele aceita o domínio do inconsciente, ele vira um excêntrico, um gosto pela profecia, pode se tornar infantil, e a outra possibilidade, se ele rejeita o inconsciente coletivo, é aquilo que ele chamou de restauração regressiva da persona. Então você tem a possibilidade de ser dominado, é paranoia ou esquizofrenia, você pode aceitar o inconsciente, então você vira excêntrico, gosta de profecia, atitude infantil, ou então você rejeita o inconsciente coletivo. Isso leva ao que nós vamos falar aqui, que é o restabelecimento regressivo da persona. Então houve o colapso, mas dentro do colapso a pessoa rejeita, não aceita, não quer a dominação. Então ele fala que isso pode ser observado em experiências que teve uma intervenção violenta do destino. Alguma coisa, destino, uma morte trágica, uma doença muito pesada, né? Todos podem sofrer golpes muito fortes, mas na maioria dos casos as feridas se curam e não deixam mutilações. Mas tem aqueles casos que o golpe foi tão ferrado que ele não se recupera. Tá? Então eu falo um exemplo de um homem de negócios que quebrou, perdeu tudo que tinha. Essa experiência deprimente não desanimar essa pessoa, essa ferida cicatriza, sem dano permanente, e ele continua vivendo. Mas pode acontecer que ela se sinta destruída e renuncie a qualquer risco no futuro. Não aceito mais nenhum risco, ocorri um risco e perdi tudo que eu tinha. Pus tudo na ação da Petrobras, não perdi tudo. Então isso aqui, ele não aceita mais risco nenhum. Quer salvar só a reputação dele. Só a reputação. Então, nesse caso, ele salva a reputação dele numa personalidade mais limitada do que ele tinha antes desse colapso. Volta a ter a personalidade, porém mais limitada do que era antes. Então ele vai tentar restaurar a persona regressivamente. Ele recua a uma fase anterior da personalidade dele. Ele ficou totalmente averso a risco. Voltou lá, não aceita mais risco de jeito nenhum. Mas ele restaurou a personalidade dele um pouco mais limitada do que era antes, tá? Então, se rebaixa e pretende ser o que era antes dessa experiência. Pretende ser, ou seja, ele vai ter que trabalhar tudo de novo para ser uma pessoa novamente não tão avessa a riscos. Então ele fala que essas experiências acontecem na vida e também no tratamento psíquico. Então, nesse caso de um tratamento psíquico, a pessoa pode se livrar da esquizofrenia, ou seja, o que ele está passando, mas ele vai ser uma pessoa menor
do que ele era antes de ter passado por este processo. Por isso, regressimento, ele está chamando de regressivo da pessoa. Tá? Então, ele fala que a experiência crítica na psicoterapia é a transferência. Então, transferência também, o Jung cita diversos casos desse, que os pacientes dele consideravam ele quase como um deus, ou um super-homem. Então, tudo que cara que tinha problema com o pai ou com a mãe, ou seja com o que for, transfere tudo para o psicoterapeuta, e o psicoterapeuta passa a ser como se diz, o salvador da pátria, passa a ser tudo. Então ele fala que isso aqui é a transferência, um fenômeno que acontece nesses tratamentos, que os psicoterapeutas têm que tomar cuidado para não se sentirem dessa forma também, como sendo o salvador da pátria. Então ele falou que ele chegou à conclusão que tem uma autorregulação mesmo inconsciente. Então o inconsciente, ele não só deseja, como ele cancela também aquele desejo dele e começa uma autorregulação neste processo de tratamento psíquico. Aqui a gente está entrando um pouquinho no ramo da psiquiatria, isso não é tão importante, mas para a compreensão de que quem se deixa dominar pelo inconsciente, o retorno à atividade consciente é com prejuízo. Você volta num estágio anterior ao que você era. Tá? Então ele fala que você não pode dizer que em todos os casos seja uma desgraça. Porque tem casos em que tem pessoas que têm incapacidade total, tá, para ser livres. Para ser livre é ser consciente. Então, você ser tutelado pelo inconsciente, às vezes é até positivo. No caso de pessoas que realmente não têm condição de ter liberdade, então ele ser realmente tutelado pelo inconsciente, às vezes até pode ser positivo. Mas acaba sendo depois o retorno ao lado consciente, acaba sendo novamente regressivo, você acaba perdendo alguma coisa. Então ele fala que a gente não se pode livrar totalmente do inconsciente, tirando toda a energia do inconsciente, porque o tratamento psicológico faz isso, é tirar a energia do inconsciente. Então, por mais que você tire a energia do inconsciente, não dá para privar ele totalmente da energia dele. Você pode tirar parte da energia dele, tá? Que o inconsciente não só contém, mas ele é a fonte da energia. Então, o tratamento para tirar toda a força do inconsciente é como se você queresse amputar alguma coisa. Então, não é por aí, a gente tem que achar alguma coisa mais relativo para voltar ao consciente, mas mesmo que você volte no estágio um pouco anterior, mas é melhor do que você continuar dominado. Então, fala que é um erro acreditar, né, que se pode esgotar a libido do inconsciente anulando o inconsciente. Ninguém, mas absolutamente ninguém, pode anular o efeito do inconsciente. Mas dia menos dia ele assume novamente, seja através de uma inspiração, seja através de uma possessão. O inconsciente ele é ativo na vida, totalmente, sempre vai estar ativo. Então uma coisa é eficaz contra o inconsciente, só uma coisa é eficaz. Ele fala que é a necessidade exterior premente. Se o inconsciente está dominando uma pessoa, ela está com síndrome do pânico, aí de repente os pais dela morrem, não tem mais quem cuida dela, tem uma necessidade tão forte dela se virar sozinha, essa necessidade premente pode se tornar eficaz contra o inconsciente. Então muitas vezes aquilo que parece ser um problema muito forte, na realidade pode ser até uma solução. Então, a pessoa que está vivenciando algum problema desse tipo de coisa, uma necessidade muito forte nele, acaba libertando. Então, é sempre aquele lado que a gente fala, tem sempre que analisar sobre dois prismas. Oh, coitadinho dele, os pais dele morreram. Muitas vezes isso pode ser, estou dando um exemplo absurdo, tá? Mas pode ser uma solução. Pode ser uma solução. Tá? Então, a mesma face, ele fala aqui também, que essa necessidade premente,
que aparece no mundo, é a mesma necessidade que antes estava aparecendo inconscientemente. Essa mesma necessidade premente que estava forçando, ela se manifestou numa situação exterior. Então, no fundo, é a mesma necessidade. Uma necessidade premente interior, de ser dominado, e então é a mesma face. Então, o inconsciente se manifesta não só, assim como ele se manifesta no mundo exterior também, através de uma necessidade premente. Ele cria aquela determinada situação para tentar livrar a pessoa desse domínio. Então, o inconsciente, ele se regula. Ele tenta regular a vida do indivíduo dessa forma. É a conclusão que o Jung está falando. As situações que ocorreram na vida foram, de certa maneira, manipuladas e tal. De certa forma é isso, que tudo é coletivo. Tudo é coletivo. Então o inconsciente coletivo atua em você e atua em pessoas que podem te levar a essa necessidade premente para te salvar. Então é coletivo, tudo é coletivo nesse sentido. Porque fala que tudo é teu, né? Nada que acontece. Nada, absolutamente nada. Tudo é teu, né? Seu Osmir, Oi. evidentemente fica claro a comparação entre Deus e o inconsciente coletivo, né? É total. Fica bem claro assim. Total. O inconsciente coletivo com Jung e Deus são sinônimos. Ele falou isso fortemente no livro dele lá, que é o primeiro que nós falamos. Entenda inconsciente coletivo como Deus, a mesma coisa. Tá? Só que é o Deus manifestado, né? O Deus universal. Tá? Então ele leva as situações exteriores realmente à necessidade premente. Pode ver, gente, quando você está com você está com um problema, seja que tipo de problema for, se por acaso acontecer uma fome tremenda no mundo, você tem que procurar comida de qualquer forma, não tem mais. É um premente você fazer isso, você esquece qualquer outro problema. Essa dor é tão forte, esse instinto é tão forte, que essa necessidade pode te acordar para essas realidades. Então a necessidade premente pode ser uma necessidade interior ou pode ser uma necessidade exterior. E a necessidade exterior, ela ocorre também por manifestação do inconsciente coletivo também, para a pessoa acordar. Então tem gente que fala que recomendar a esses pacientes que têm esquizofrenia, tem qualquer coisa, uma vida simples. Né? A vida simples, ele fala que não adianta, vida simples não tem como ser manipulada. Você voltar para uma vida no interior, numa casebre, lá vou ter uma vida super simples, onde não tenho mais necessidades psicológicas. Ele vem e fala, isso é impossível. Não dá para voltar a ter uma vida simples depois que você tem um determinado grau de consciência. Né? Então ele fala que a existência não problemática do homem pobre não dá para ser obtida à força. Então o homem que vive uma vida simples por necessidade da natureza, veja só, o homem que vive uma vida simples por necessidade. Então ele já sempre teve essa vida simples. Então ele pode negligenciar os problemas psicológicos. É o capial lá do interior, é o indígena, que não teve tudo isso. Então para ele ter essa vida simples é totalmente natural. Mas agora pega nós, tá? Nada impede nós de ter uma casinha de 2 quartos no campo, de cavucar um jardim. Ele tem que falar que comeu uns nabos crus, que deve ser coisa de suíço, né? Que nabo cru é ruim pra caramba, né? Mas suíço, né? Se a alma vai rir dessas coisas. Vai simplesmente rir dessas coisas, porque essa vida simples não é real, você está tentando forçar uma situação. Então ele fala que a vida simples é possível para quem sempre foi simples. Para quem tem um conteúdo psicológico muito grande, essa vida simples simplesmente é uma tentativa frustrada. Né? Então a reconstrução regressiva da pessoa é vital para o indivíduo que teve um malogro por causa da tua inflação. Inflacionou demais. Você deixou dominar pelo inconsciente coletivo. Então você regredir a uma fase anterior que você teve esse inflacionamento, então isso aqui é muito legal. Você apequena a sua personalidade, retrocede até um ponto onde você consegue controlar novamente a tua personalidade.
Então esse é o lado que ele fala. Nesses casos aqui, a reconstrução regressiva é válida no caso do inflacionamento psíquico. Aquele cara que realmente se arvorou ser o dono da verdade, então ele voltar num estágio, não da ameba, mas num estágio bem anterior, onde ele era uma pessoa simples. Então ele volta a um ponto de uma consciência mais simples, onde é mais fácil de ser controlada. Porque quando a consciência é muito psicológica, é muito intelectualizada, fica difícil de controlar, de nós controlarmos a nossa intelectualidade. A vaidade vem junto. Então você voltar a ser uma pessoa com pouco conhecimento ou qualquer coisa, então você consegue se controlar mais uma vez. Tá? Em qualquer outra coisa, resignação é evasão, é corrida, é fugir, e tudo isso aqui leva a neurose. Então se você se inflacionou psiquicamente, não, vou levar uma vida simples, vou lá para o interior, vou comer nabo cru, a tua mente vai junto. Fez nada. E não, eu estou vivendo uma vidinha simples aqui, mas o teu desejo está de subir lá no palanque mais uma vez. Está sofrendo. Então, esse doente é solitário, sublinha o caráter infantil, arcaico, inaceitável dessa transição. 9h30, vamos deixar a identificação com a psique coletiva para a semana que vem. Então, o primeiro tratamento é a regressão da nossa consciência a um estágio anterior, onde você pode controlar o estágio anterior, porque o estágio atual você perdeu o controle. Então aí a regressão psíquica tem sentido. Em outros casos, talvez não faça tanto sentido assim. Como fazer essa regressão? Você vai fazer de uma forma, talvez até inconsciente. É onde você se torna uma pessoa mais simples do que você é. Mas então é possível. É possível. É possível. Ele está falando que a psicologia leva a um tratamento a esse nível, mas não botando ele numa vida no interior, levando a conscientização dele que o excesso de conhecimento, em vez de ajudar, está atrapalhando. Então tem todo um trabalho a ser feito, que um psicólogo pode fazer, para você entender, estudar o Jung, onde você vai entender que isso não é propriedade tua, isso é coletivo. O fato de você ter adquirido alguma coisa não significa que você é melhor do que ninguém. Então você vai trabalhando a si próprio e vai se tornando uma pessoa mais humilde, mais simples e tudo mais, até chegar num ponto tal que você perdeu todo aquele teu inflacionamento e você consegue se controlar novamente e reiniciar o processo de crescimento sem ser dominado pelo inflacionamento. Percebeu? Por isso que é interessante conhecer tudo isso. Retornando consciente. Retornar consciente, aí obrigatoriamente. Por isso que é o... Tchau, Renato. Por isso que é o retorno regressivo. Você vai se tornando uma pessoa mais simples, menos culta, com menos conhecimento do que você era, que você vai abandonando tudo aquilo. É um trabalho que você pode fazer. Menos culto. Não vou dizer menos culto, né? Tem dois caminhos, pode até ser desse jeito, você joga fora o aprendizado. Ou a compreensão de que, na realidade, que isso não é teu, que você simplesmente está de posse daquilo, mas você não se deixa inflacionar e não se deixa envolver por aquilo. Aí você